Fala, desbravadores! Oi, pessoal! Voltamos e hoje nós vamos fazer o quê, Tu? Nós vamos entrevistar algumas pessoas que estão aqui na Irlanda como intercambistas. O que eles acham, né? Qual é a visão deles aqui do país. Então bora lá com a gente. Bora lá? Qual é seu nome, idade e qual região do Brasil? Bom, eu sou o Lucas, tenho 19 anos, sou lá do Espírito Santo, inclusive um beijo aí pro pessoal de Vitória, de Cachoeiro. Meu nome é Brenda Cesário, eu tenho 30 anos e eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Oi, meu nome é Anderson, eu tenho 31 anos, sou do Brasil, cidade de São Paulo, capital. Quanto tempo você está na Irlanda e como nos conhecemos? Bom, eu tô aqui na Irlanda, vão fazer 3 meses, 2 semanas essa semana agora. Parece que é um período pequeno, mas é um período que, ao mesmo tempo que passa muito rápido, você tem muitas experiências, então se você olha para trás, você pensa que você está aqui há um ano, né? Mas o Paulo e a Tuana, a gente se conheceu lá na escola, né? Eu tava com uns problemas lá na minha antiga casa, na Host Family. A gente começou a se conhecer por causa disso, eles deram muito apoio. Inclusive, quero agradecer vocês aqui pelo apoio que vocês me deram. E vocês conhecem muito sobre a Irlanda, então assim... e depois comecei a acompanhar no Instagram, comecei a acompanhar no YouTube. E agora eu tô fazendo parte de um vídeo no YouTube aqui. Mas é isso, a gente se conheceu lá na escola. Eu tô na Irlanda há 1 ano e 3 meses e eu conheci o Paulo e a Tuana na minha segunda escola. Que foi a minha segunda renovação, que a gente tem 3 renovações aqui, né, e aí a gente se conheceu na escola. Bom, eu tô na Irlanda já faz 3 meses, nos conhecemos na HC, né, no meu primeiro dia de aula, a gente ficou batendo um papo, e você me apresentou ali a escola, apresentou a galera que é do Brasil, e me deu umas dicas de trabalho, de alguns lugares para eu estar levando meu currículo caso eu precisasse. Então foi assim o nosso primeiro contato ali na HC, lá no 4º andar. Então... Por que você decidiu fazer intercâmbio e por que escolheu a Irlanda? Bom, eu nunca tive um sonho muito grande assim de fazer faculdade, nunca tive uma faculdade que eu tenho em mente assim, é meu sonho, ou minha família fez e por isso eu quero continuar nesse ramo. Mas eu trabalho com minha família, a gente trabalha num ramo bem específico, que é de rocha ornamental. Então a gente tem... algumas vezes a gente tem que conversar com clientes em inglês e clientes de fora, né? Não só clientes dos Estados Unidos, mas clientes de outros lugares, e a gente tem que conversar em inglês. Então, assim, não foi nunca um sonho também o intercâmbio, mas foi mais por uma necessidade. Então, foi uma coisa que eu falei, é a oportunidade de ir, agora é o momento. E eu escolhi a Irlanda porque eu já tinha algumas vezes ido para os Estados Unidos. Acho bem legal também a experiência lá, mas aqui na Irlanda você tem algumas outras oportunidades de conhecer a Europa numa só viagem, né? Você estando aqui, você consegue pegar um voo muito fácil para outros lugares e conhecer novas culturas. E acho que é um mix bem legal de nacionalidades, que você consegue conhecer bastante gente e tudo mais, e ao mesmo tempo aprender o inglês que você está focando, né? Eu decidi fazer intercâmbio quando eu tinha 15 anos de idade. Sempre foi meu sonho porque eu queria aprender inglês e eu via muitos filmes, séries, e aí eu queria ir para Nova York, porque é o que a indústria vende pra gente, né? Mas eu escolhi Dublin porque aqui é mais fácil, a gente consegue trabalhar, estudar. Eu não tinha nada de inglês, aqui tem muitos brasileiros, e assim acaba sendo mais fácil para a gente vir para cá. E é um pouco mais acessível em questão de grana. Eu decidi fazer um intercâmbio em 2018, fiquei me programando, escolhendo países, e eu escolhi a Irlanda por ser um país multicultural, né? Tem várias nacionalidades aqui, e um dos objetivos, além do aprender o inglês, melhorar o meu inglês, foi que eu queria validar o meu diploma como enfermeiro, porque eu sou enfermeiro. Então eu queria validar o meu diploma na Europa, e em algumas pesquisas que eu realizei, eu vi que a Irlanda era uma boa porta de entrada. E aí hoje eu tenho meu diploma já validado aqui como enfermeiro na Irlanda. E agora me falta o IELTS, né, que isso aí é outra parada agora. Quais foram suas primeiras impressões do país? Eu cheguei aqui, a verdade é que foi bem difícil, acho que para todo mundo aqui é muito difícil quando chega, e assim, é uma experiência totalmente diferente. Eu cheguei num dia que estava chuvoso, frio, então acho que tudo isso parece coisa besta, assim, mas tudo isso colabora para a sua primeira impressão, o seu primeiro sentimento ali quando você chega. Eu cheguei na Host Family bem longe também, então foi difícil sair do aeroporto e vir para o centro e depois ir para a Host Family.
Mas, assim, tudo isso são experiências que a gente vai adquirindo. Nos primeiros dias eu fiquei, assim, um pouco preocupado, em geral, assim, um pouco, talvez perdido, um pouco pensando, cara, poxa, quero voltar, porque também nunca foi uma coisa muito sonho, então, você fica um pouco assim, né, pensativo, com medo, mas é o que todo mundo fala, parece que é clichê e parece que é só um slang, uma coisa que todo mundo fala, mas é muito real. Espera passar, porque você não pode comparar a sua primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu acho que até a sua quinta semana ali você não pode comparar o que é a experiência do intercâmbio, aquela fase de adaptação. Então é muito importante você começar a ter essa paciência nesse primeiro tempo e começar a ver esse primeiro tempo de uma forma diferente, porque acaba que as primeiras impressões não são tão legais às vezes. Você fica um pouco preocupado, às vezes você não consegue entender, você fica meio triste. Igual eu cheguei na Host Family, não sabia falar nada de inglês quando eu cheguei aqui. E eu cheguei na Host Family, a moça que me recebeu era uma Irish, então ela tinha um acento extremamente forte e tinha o filho dela que também tinha um acento mais forte ainda. Então, assim, foi muito difícil no começo. Mas depois você vai aproveitando a experiência, vai conhecendo muita gente, vai indo pra escola. Acho que, assim, o melhor dia, assim, quando você chega aqui, geralmente você chega no sábado ou no domingo, é na segunda-feira na escola, você começa a se entender um pouco onde você tá, começa a ir pro seu sala entender, vai ficar perdido na escola, não vai entender nada que o pessoal tá falando, vai achar que você não sabe falar inglês, e depois de um tempo vai indo, né? Eu acho que as primeiras impressões você não pode se basear nelas, mas com certeza é um tempo difícil, não é um tempo fácil, mas sempre é unânime, ó, vocês estão aqui há muito mais tempo que eu, vocês sabem mais do que eu, e todo mundo que eu converso, e a experiência que eu tive foi, não compare os seus primeiros dias com o tempo que você vai passar pelos seus 8 meses, pelos seus 6 meses, pelo seu ano que você tiver, ou pelo tempo que você não tem determinado ainda. Como sempre foi meu sonho vir para cá, eu sempre pesquisei muito sobre o país, então eu já sabia sobre tudo. Eu sabia que ia ser frio, eu sabia que ia ter muita diferença cultural. E quando eu cheguei, na verdade, eu vim para cá 2 anos antes do meu intercâmbio. Eu fiquei uma semana aqui e eu me apaixonei. Então, quando eu cheguei para o intercâmbio, eu já conhecia, eu já sabia como era o clima e tudo. Então, foi muito fácil para me adaptar. Quando eu cheguei na Irlanda, minha primeira impressão assim que eu tive, eu cheguei num dia ensolarado, né? Então foi meio atípico, porque aqui só chove. E na verdade foi uma semana assim de solzinho, foi muito bom. E a primeira impressão foi assim, de uma cidade bem tranquila, pelo que eu estava vendo, assim, andando no dia a dia. Eu moro no centro da cidade, então assim, até ali onde eu moro é uma região tranquila, né? E as coisas são bem diferentes aqui, supermercados um pouquinho diferente, a galera é muito reciclável aqui, uma diferença muito grande. O método de ensino assim das escolas, elas são meio parecidas com a do Brasil, né? Tipo, elas não têm elas têm os seus diferenciais, mas o método, eles seguem o mesmo método assim, né, das escolas tradicionais do Brasil de inglês. Mas isso não é um problema. Aqui a quantidade de parque é absurda, tem muitos parques, isso é muito bom. O ambiente assim na Irlanda é ótimo, para mim, né? Foi uma impressão muito boa que me passou. As pessoas na rua são simpáticas, por mais que você não saiba falar, as pessoas têm paciência com você, espera você pegar um tradutor, se você não sabe uma palavra ou o contexto em si, ou se você não sabe nada, as pessoas têm muita paciência com isso, então é um povo muito tranquilo em relação a isso, porque acho que eles já estão acostumados. A galera que vem, que não sabe o idioma, que vem para aprender o idioma, né? Então, a minha primeira impressão aqui na Irlanda foi de uma galera bem amigável, bem de boa. Por mais que sabemos que tem as violências que a gente vê na internet, né? Mas a grande maioria não é assim. Como está sendo viver na Irlanda? Trabalho, escola e rotina. Acho que isso depende muito de cada um. A gente estava até conversando aqui antes do vídeo sobre isso, né? Cada um tem um propósito do intercâmbio, cada um tem uma visão de Irlanda, cada um tem uma visão de intercâmbio. Eu vim com uma visão um pouco diferente. Esses aqui são realmente minhas férias. Eu vim como férias e estudo, então estou muito focado nisso. Eu trabalho pro Brasil ainda, então eu trabalho remotamente. Então acaba que eu tenho essa flexibilidade, não tenho que ir todo dia para um trabalho. Tenho como fazer o meu horário um pouco mais flexível também, por estar trabalhando remoto e pela diferença de horário, né, do Brasil para cá.
Então acaba que isso me trouxe alguns benefícios, como eu poder aproveitar a escola, igual acho que isso é muito importante esse ponto, é você focar numa escola bem legal, numa escola que te dá todo o apoio, não só na parte de lições, não só na parte de ensino em geral, gramática, mas na parte de passeios, igual a gente tem um monte ali na ITC, igual a gente tem um monte de gente para conversar, bons professores principalmente, um lugar também que tem sempre atividades, então assim, eu acabo que estou tendo uma experiência bem legal porque eu estou podendo aproveitar esse tempo. Eu estou morando na residência da escola também, é uma residência bem legal, um lugar que você consegue conhecer muita gente, é um lugar que você consegue acabar encontrando várias nacionalidades, ter várias coisas para fazer, então assim, depende muito de cada um, depende do seu propósito que você está vindo para cá, mas assim, acho que o maior foco não deve ser só o estudo, porque o intercâmbio é muito maior do que o estudo, eu sempre falo isso. O intercâmbio me mostrou que o estudo é igual vocês falam, 10% ou 5% do intercâmbio. Lógico, você precisa focar no inglês, porque se você tiver a meta de aprender inglês aqui, né, talvez você pode não ter a meta também, mas focar no inglês é uma coisa muito importante, mas também aproveitar as 1 milhão de outras coisas que você pode fazer aqui durante o dia. A gente, poxa, tem parques, tem um monte de coisa para fazer, lugares para visitar, pessoas para conhecer. Então, assim, acho que a experiência do intercâmbio é muito mais do que estudo, mas você também precisa focar nisso. E é isso, a minha rotina hoje, eu vou para a escola de manhã, acordo, começa a minha aula ali 9 horas, por volta de 9 horas, acaba ali 1h20. Quase todo dia a gente tem algum programa da tarde ali na EDC, então todos os dias praticamente eu estou ali. Depois disso eu trabalho um pouco, vou para a residência, encontro gente. Então assim, é uma rotina que acaba que não é puxada em questão de trabalho hoje em dia. Lógico, tem vezes que a gente precisa trabalhar remoto, ficando até mais tarde um pouco acordado e tudo mais. Mas em geral é uma experiência que está sendo bem legal para mim, eu estou aproveitado bastante nesses 3 meses e alguns dias que eu estou aqui, e também já estou para ir embora, né? Então assim, tem que aproveitar esses últimos dias. Então a rotina aqui em Dublin para intercambista é muito pesada. No início é tudo novidade, é tudo incrível, mas com o passar do tempo, com o passar dos meses, as coisas vão ficando difíceis porque você tem que estudar todos os dias e trabalhar, e é muito difícil, é muito pesado. Eu trabalho aqui como tatuadora, eu já era tatuadora no Brasil, e quando eu estava lá, eu mandei uma mensagem para o estúdio. Na verdade, eu procurei vários estúdios para ver qual que me aceitaria, já que meu visto é de estudante. E eu encontrei esse estúdio e desde o início eu trabalho nele, então já tem 1 ano e 2 meses que eu estou trabalhando nesse estúdio. E é totalmente diferente de como era no Brasil, porque aqui as pessoas têm uma cultura de walk-in. As pessoas passam na porta do estúdio e falam, quero fazer uma tatuagem. Faz a tatuagem, e aí no Brasil eu trabalhava com horários agendados. Atendia 2, 3 clientes por semana, e aqui eu atendo 3, 5 clientes no dia. Então é completamente diferente, às vezes é muito cansativo, mas é a vida que eu escolhi, né? Eu prefiro estar aqui do que estar no Brasil. Gosto muito do Brasil, inclusive gosto muito mais agora, que eu não estou lá mais, mas não pretendo voltar, porque é muito difícil ser intercambista, mas eu escolhi essa vida, eu sonhei com isso por anos e eu tô construindo uma vida aqui do zero. E eu tô feliz, assim. Bom, minha rotina aqui na Irlanda, no início, antes de eu começar a trabalhar, era só estudo, né? Mas após o início no trabalho, a rotina foi ficando um pouco mais complicada para você se organizar, né? Porque você tem os seus shifts de horas em horários diferentes, às vezes você chega muito tarde, às vezes você chega muito cedo na sua casa, você precisa se organizar, você divide geralmente a casa com mais pessoas, então você também tem que se programar em relação à galera que está ali, porque tipo, você quer usar a cozinha, tem alguém já usando, então de início foi um pouquinho complicado para mim, porque eu estava me acostumando, me acostumando também aqui com o tempo aqui, né, que escurece muito tarde, você acha que tá cedo, mas na verdade já tá tarde pra caramba, tipo, começa, começa a escurecer tipo umas 10h30 da noite, né, então assim, de primeira, assim, na primeira semana foi bem complicado, mas agora eu me organizo de manhã, eu vou para a escola, saio da escola, eu vou para o trabalho e chego do trabalho por volta de umas 21 a 21h30, normalmente. Estudo nos finais de semana, né? Porque eu também tenho o meu objetivo, né? Que
trabalhar é importante, que a gente precisa pagar as contas, mas eu tenho ainda o meu objetivo principal, que realmente não veio ser só para trabalho, e sim para estudo, né? Assim como muitas outras pessoas, né, que focam em estudar e não só trabalhar. Quais dicas você daria para quem está planejando fazer um intercâmbio? A primeira dica que eu dou é se planejar bem, entender o que você quer, o que você busca, porque assim, todo tipo de intercâmbio tem suas dificuldades, tem suas barreiras e tem suas partes boas e suas qualidades. Então, assim, acho que depende muito do que você está buscando. A Irlanda, às vezes, você que está buscando um trabalho, para trabalhar junto com o estudo, é um dos países mais fáceis para vir hoje em dia, porque se você for para a Austrália, eu acho que é o único país possível para trabalhar também. Mas tem um monte de burocracia, é mais longe, então aqui é um lugar legal, mas ao mesmo tempo você tem várias dificuldades, então você deve botar muito na balança o que você está disposto a enfrentar também, né? Porque assim é um lugar legal, é na Europa, mas você também vai enfrentar problemas, você vai enfrentar e principalmente estar preparado para isso. Primeiramente, estar preparado psicologicamente e ligado com sua fé ou o que você quiser, assim, que você esteja ligado. Acho que é muito importante essa conexão aí que você tenha com alguma força maior. Eu sou muito ligado com Deus, então isso me ajudou bastante no começo. Não basear, isso é uma das principais regras que eu falo e para todo mundo que está chegando, não se baseie os seus primeiros dias no seu resto do intercâmbio, não baseia, e primeiros dias não são a primeira semana ou os primeiros 5 dias, os primeiros dias são o primeiro mês ali e meio, assim, você pode colocar que esse primeiro mês e meio não tem nada a ver com a sua outra experiência, e depois de 3 meses você vai mudar totalmente a sua experiência, e assim, é isso, planejar legal, pensar bem o que você vai fazer, pensar o que você tem de meta, porque você tem várias opções, né, para você, se você quiser estudar, você tem várias opções para estudar, mas aqui é um país com muitas oportunidades, com certeza, você que vem para cá, não se baseie em YouTube, em TikTok, porque lá tem muito extremismo do que é a Irlanda, eles botam muito pessimismo também do que é a Irlanda. Então, assim, lógico, não estou negando que tem as partes difíceis, eu conheço gente que passa alguns sofrimentos aqui, algumas dificuldades, mas principalmente eu conheço muito mais gente que está feliz aqui, que está muito mais feliz aqui no Brasil, que está aprendendo inglês, que está crescendo na vida assim de alguma forma, que conseguiram trabalhos legais, fixos para continuar aqui e tudo mais. Então assim, depende muito das suas metas, depende muito do que você está buscando, mas acho que é muito válida a ideia do intercâmbio. O intercâmbio cresce você não só na parte de conhecimento gramático, na parte de conhecimento de línguas, você cresce principalmente em você com você mesmo, isso parece um pouco clichê, mas principalmente você se conhece ali bem, você consegue conhecer pessoas que você nunca iria conhecer na vida. Poxa, hoje eu estava falando com meus amigos lá na sala, a gente estava entre uma pessoa da Rússia, uma pessoa da Alemanha, uma pessoa da China e uma pessoa do Vietnã, conversando num grupo, e eu do Brasil. Então, assim, é muito difícil você achar um outro lugar que você vai conectar tantas pessoas assim, você vai encontrar tantas pessoas assim, geralmente quando você vai para alguns outros países, você não tem tanto esse mix, você tem pessoas mais da América do Sul ou pessoas da América Central que vão ali para a América do Norte para estudar, não muito comum da Europa para lá, né? Então, assim, acho que é isso, acho que é bem legal, e vem sem medo, aproveita, pensa que vai ser uma oportunidade legal, e com certeza vai trazer grandes experiências para você, não só no nível de inglês, e, poxa, no nível de vida em geral, cultura e conhecimento e tudo mais. E mais uma vez quero agradecer aqui o Paulo e a Tuana pelo apoio que eles me deram, pelo apoio que eles têm me dado, viraram grandes amigos aqui que a Irlanda me deu. E é isso. O que eu dou para quem está se planejando fazer intercâmbio é pesquisa muito, muito, muito bem sobre o lugar que você está indo, porque eu já vi muita gente aqui reclamando do frio, por exemplo, mas todo mundo fala que aqui é muito frio. Então, no inverno, é muito sofrido para quem não gosta. Eu amo frio, eu amo o clima daqui. Inclusive, eu tô reclamando agora que tá no verão, que tá muito quente. Mas é isso, pesquisa muito bem sobre o lugar, sobre a cultura. E também pensa muito bem se é realmente isso que você quer. Porque eu acho que as pessoas, elas vendem uma ideia de que é incrível, é maravilhoso, realmente é maravilhoso estar aqui, você tem acesso a muita coisa, você pode viajar para muitos países, mas não é tão simples assim, porque você tem que estudar, você não tem tempo, porque você está trabalhando muito, porque você precisa pagar o seu aluguel que é caro, e aí quando você tem tempo, nos seus dias de folga, você quer descansar. Não é toda vez que você vai querer aproveitar, vai querer viajar. Então, você tem que pesquisar muito para saber se é realmente isso que você quer, se você quer mudar toda a sua vida, começar tudo do zero, porque não é fácil. Mesmo que todo mundo fale o tempo todo que não é fácil, quando você vive é totalmente diferente. Realmente não é fácil.
Então, é isso. Eu acho que você tem que analisar todas as questões, ver se é realmente isso que você quer. Pensar sobre clima, sobre cultura, sobre mudar completamente a sua vida, porque depois que você faz essa mudança, você não consegue mais voltar. Você vira outra pessoa, as coisas na sua cabeça são completamente diferentes, você tem outra visão em relação ao mundo. Bom, uma dica para quem está querendo vir para a Irlanda e realizar um intercâmbio, eu acho que a dica fundamental é se organizar financeiramente para você estar vindo para cá. Eu sei que agora as taxas aumentaram, na minha época foi 4.500 euros para você comprovar, hoje está na casa dos 600 e pouquinhos euros, que dá aí quase 40 mil reais, então se organize, porque esse dinheiro vai embora muito rápido, porque você tem que pagar aluguel, depósito, você tem que comer, você tem o GNIB que você tem que pagar, então assim, se organize muito financeiramente, pesquise os valores dessas coisas que você vai gastar tipo de início, e aí você não conta com esse dinheiro, então venha com uma reserva um pouco a mais, para que vocês não passem por perrengues, situações difíceis, que a gente encontra muitas pessoas, né, que passam por essas dificuldades aqui. Pesquise bem, tipo, com o que você quer trabalhar, porque como você pode estudar e trabalhar 20 horas semanais, pesquise muito bem o que você quer trabalhar, porque o mercado está competitivo, né? Venham com o inglês um pouquinho a mais ali, um A2, um A1 já pro A2, ou um A2 para um B1, vem com o inglês preparado, porque isso faz diferença também na hora de conseguir um emprego. Uma dica importante, tudo que vocês conseguirem comprar no Brasil para não gastar aqui também é uma boa, como roupa impermeável, né, o que você conseguir comprar para você ter o menos de gasto aqui já vai te ajudar bastante. E uma outra dica, eu creio que importante é pesquisar bastante onde você quer ficar, se você quer ficar em Dublin, se você quer ficar em Cork, se você quer ficar em Limerick, porque cada local é diferente do outro. Aqui em Dublin as coisas são mais caras, lembra um pouco São Paulo, todo mundo um pouco numa correria, né? E nas outras cidades é mais tranquilo, tal. E também o custo de vida é menor e você também ganha conforme o custo de vida do local, né? Então, minha dica é pesquisem onde você quer ficar, organize-se financeiramente e traga com você tudo aquilo que você poderia não gastar aqui. Essa é a minha dica. E é isso aí, galera. Terminamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido, né? Então eles trouxeram uma perspectiva de cada um, pra gente compartilhar como que é o intercâmbio aqui, visão de outras pessoas também. É isso aí. Agora tem que curtir, comentar, né? E compartilhar. E assinar o sininho, não esquece. Sempre é isso aí. Então, obrigado e um forte abraço. Bye, bye, galera. Tchau.